A Elisângela Rocha Leal perguntou aqui, ó. Os assistentes administrativos que estão em cadastro de reserva têm chance de serem chamados? Hashtag convoca IFPE. E o Guexi639 mandou aqui, ó. Boa noite, estou no cadastro de reserva da UFSC. Gostaria de saber se com essa PL nova aprovada vai liberar mais vagas para chamarem o CR. A resposta para a primeira pergunta é sim, para a segunda pergunta é talvez. Você vai entender melhor ao longo do vídeo. Mas vamos destrinchar esse assunto de uma forma diferente. Eu vou começar pessimista, avaliando um cenário ruim. Depois eu vou trazer uma análise num tom mais otimista e, por último, uma análise realista do que eu acredito que vai acontecer. Fala aí, aqui é o Guidion com mais um vídeo para você. Seja muito bem-vindo ao canal, bem-vindo de volta. Se não me conhece ainda, se inscreve aí. Sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no penúltimo concurso da UFR-RJ. Primeiro, para você entender do que eu estou falando aqui, tá rolando uma transformação de cargos nas universidades e institutos federais. O plano de carreira está sofrendo uma modernização e a partir de agora a tendência é que tenhamos macrocargos englobando diversas funções. Por exemplo, técnico em educação, área em infraestrutura, especialidade, assistente em administração, técnico em educação, área em infraestrutura, especialidade, técnico em contabilidade, por exemplo, técnico em educação, área saúde, especialidade, técnico em enfermagem, técnico em educação, área saúde, especialidade, técnico em saúde bucal, por exemplo. Então você vai ter cargos maiores aglutinando funções menores. Isso mexe com os requisitos para ingresso, a gente pode ter concurso que hoje cobre experiência ou curso técnico pedindo apenas o nível médio. Algumas coisas boas podem surgir dessas transformações, mas a grande preocupação da galera que está em cadastro de reserva de concurso vigente ou que está estudando para concurso hoje, que vai gerar um cadastro de reserva para o cargo de assistente em administração, por exemplo, que deve ser transformado em técnico em educação, área infraestrutura, assistente em administração, se quando o cargo de assistente em administração for efetivamente transformado em técnico em educação, se isso vai impactar na convocação do cadastro de reserva, né, para quem está aprovado hoje. Como eu falei, eu vou começar sendo pessimista. Então vamos para esse vídeo aqui de um ano atrás, ó, fim do cargo de assistente em administração, analisei a lei 15.141. Eu vou partir do princípio que o poder público tomou as piores decisões e você acabou sendo prejudicado, deixando de ser convocado no cadastro de reserva. E vamos falar do que você poderia fazer nesse caso. No ano passado, o STF definiu um prazo para os aprovados em cadastro de reserva entrarem na justiça. E a análise de caso que gerou esse entendimento foi de uma professora que prestou concurso para efetiva, não foi chamada e posteriormente foi chamada para ser professora temporária. E aí ela pensou, se tem necessidade de professor e tá me chamando para ser temporária, por que não me convocou na vaga efetiva que eu já estou aprovada? E isso é mais comum em prefeituras, tá? Tem várias situações, mas a preterição ela não acontece só quando a administração chama temporários para exercer as mesmas funções de um cargo efetivo. Se colocarem um comissionado no lugar, por exemplo, exercendo a mesma função, tá vendo? Desvio de finalidade. Ela pode acontecer também, no caso do cadastro de reserva, quando colocarem outro servidor naquele cargo, né, com desvio de função e não chamarem quem está no cadastro de reserva. Então você veja, é uma interpretação bem ampla, né? Aí você imagina, o cargo é o mesmo, ele é um microcargo daquele macro que está sendo criado, né, o técnico em educação. Então é evidente que vai exercer as mesmas funções. E aí você está no cadastro de reserva prontinho para ser chamado, a universidade decide agir de uma forma que prejudique a sua nomeação, que ela vai transformar aquele cargo ali, não, agora eu não posso mais te chamar porque é técnico em educação, você fez o concurso para assistente. Você acha que isso não enquadraria numa judicialização? No meu entendimento, enquadraria 100%, seria bem fácil de provar por A mais B que você está sendo preterido. Então, nesse caso, eu estou sendo pessimista, mas se tudo for para o pior lado possível, você consegue entrar com mandado de segurança para garantir a sua nomeação. Estou no cadastro de reserva, a função existe, a necessidade está lá, o serviço público arrumou uma forma de não me chamar, o STF já abriu o precedente para você ir lá reclamar e falar que está errado. Estou sendo pessimista, não acho que vai para esse lado, vamos ser otimistas agora. O penúltimo vídeo que eu postei aqui no canal foi falando da possibilidade de termos um CNU-TAI, ou seja, um concurso nacional unificado para técnico-administrativos em educação. E aqui eu não vou falar do fato de como isso seria péssimo, mas vamos falar do ponto contra o CNU que eu coloquei nesse vídeo. Inclusive, recomendo que você assista ele inteiro porque tem muita informação importante lá. Aqui eu falei principalmente da autonomia universitária e de como muitas universidades poderiam se opor à aplicação da prova unificada e decidir ali realizar seus próprios concursos. E justo esse ponto da autonomia universitária também me leva a crer que não faria sentido as universidades abrirem mão de cargos vagos com um cadastro de reserva vigente para depois ficar sem concurso, né, ter vagas ali de técnico em educação, mas sem poder chamar a galera que estava aprovada no cadastro de reserva para assistente. Então,
A universidade só abriria a mão para fazer essa transformação se houvesse a possibilidade de nomear esses servidores no cargo de técnico em educação e, sinceramente, eu não vejo empecilho nenhum, basta uma regulamentação para isso acontecer, que a gente ainda não tem, vamos falar disso na sequência. Mas pensa só, mesma atribuição, mesmo salário, praticamente os mesmos requisitos, né? E aqui tem até um outro detalhe, né? Eu já vi carreiras serem transformadas e, pô, o cargo de nível médio virou um de superior, por exemplo, e isso gera muito mais discussão e muito mais problema em relação ao cadastro de reserva. Mas no caso do assistente que está virando técnico em educação, pode acontecer até o contrário. Ele estava pedindo técnico e ele passa a exigir médio. Ele estava pedindo experiência, ele passa a exigir só o nível médio. Então fica até mais fácil. Eu não vejo complicação para isso acontecer. Sendo otimista, eu posso pensar no cenário que a universidade decida começar a transformar os cargos de assistente em administração só quando ela zerar o CR do concurso que está vigente. Enquanto isso, ela vai nomeando a galera e só quando acaba o concurso dela, ela vai precisar fazer outro concurso, vagou o primeiro cargo, ela já vai transformando em técnico em educação para abrir vaga para o próximo edital. Esse ponto se conecta com o ponto anterior, porque considerando as vagas que as universidades já têm, pensando que elas possam abrir outros editais aí já para os novos cargos e depois transformar a vaga de assistente no novo para nomear do novo concurso, entra na questão da preterição, porque você é um candidato aprovado que está ali no cadastro de reserva, está tudo certo com a sua documentação, prontinho para tomar posse, aí eu pego, abro um novo concurso, coloco gente no seu lugar, sendo que você já estava lá aprovado, aí judicializa, não tem jeito. Mas assim, sendo otimista, tem várias formas de fazer isso sem prejudicar os cadastros atuais e que faz sentido até para a universidade não ficar sem pessoal. Porque você veja, não é tão simples assim realizar um concurso público. Tem vários concursos aí que demoram meses para sair. Então a universidade está com o cadastro pronto, está com a vaga ali, é só botar o cara para trabalhar. Que sentido faz ela transformar isso, mandar para Brasília, esperar a aprovação para depois soltar edital, esperar não sei quanto tempo para homologar para poder chamar a pessoa? Não faz muito sentido, sabe? Eu acho que essa transição ela vai ser um pouco mais suave se eu tenho autonomia para decidir prejudicar ou não o meu dia a dia, colocar mais mão de obra para dentro ou não. Obviamente eu vou optar pelo melhor caminho. E agora vamos falar dessa questão da regulamentação e de como outras carreiras tratam a questão do cadastro de reserva. Houve uma grande reestruturação do serviço público aqui pela Lei 15.367, que foi a lei que instituiu o RSC, mas ela fez várias outras coisas. Ela criou carreiras novas, ela modificou carreiras já existentes, transformou cargos. E dentro dessa lei eu encontrei trechos sobre a questão do cadastro de reserva. Então vamos falar agora de como essa lei tratou a transição, né, nessas outras carreiras. Aqui a gente está falando da carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal, recém-criada, que é a carreira transversal aí, né? E no parágrafo 2, nós temos aqui que os concursos públicos para os cargos enquadrados de que trata o artigo 6º, vigentes na data da publicação dessa lei, são válidos para o ingresso nos cargos de ATE da carreira de analista técnico do Poder Executivo Federal, observada a correspondência constante no anexo 4 dessa lei. Aqui, de novo, ó, outra carreira, mesmo texto, tá vendo? Ó, os concursos para o provimento, cargo tal, PEC-MEC, mantidas atribuições. E lembrando, eu não estou falando da carreira TAI. Eu estou vendo aqui PEC-MEC, ATE, não da carreira TAI. Se tivesse já a regulamentação, a gente não estava aqui discutindo, era só ler a regulamentação. O que eu estou fazendo aqui é uma análise especulativa de como o governo vai tratar essa questão, já que ele, na oportunidade de transformação dos cargos, não colocou nada sobre concurso público ali. Então a gente está esperando ainda o tratamento acontecer. Essa lei aqui, ela cria cargos também, ó, técnico em educação. Ela cria cargos técnicos em educação para redistribuição às instituições federais de ensino superior, as universidades, né? E para redistribuição às instituições federais de ensino da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Basicamente IFES, Cefet, Colégio Pedro II. Então cria cargos aqui, mas não fala do tratamento que vai dar nessa transição. Quem deveria falar seria essa outra lei aqui, ó, a 15.141. Só que essa lei também não regulamentou, apesar de ter deixado o caminho das pedras ali. A gente tem aqui a criação dos cargos originária, aqui a transformação inicial, ficam criados por transformação dos cargos vagos constantes na tabela 1 do anexo 8, 4.040 cargos de técnico em educação, 6.060 cargos de analista. Aqui criou mais, ó, 2.000, 2.800, 2.490, 2.000... Não, 4.286. Aqui a gente tem aquele parágrafo 2º, que já foi falado, né, num vídeo anterior. Concurso para ingresso nesses cargos ocorrerá após a sua regulamentação. Falei disso nesse vídeo aqui, ó, o que está travando os editais de UF e IF para os novos cargos. E aqui vem algo diferente. Você vê que a carreira TAI, por ser maior,
ela tem um tratamento em etapas, né? Olha só, os cargos vagos e que vierem a vagar constantes na tabela 3 do anexo 8 ficarão provisoriamente alocados no Ministério da Educação. Fui lá na Lei 11.091, né, na parte dos anexos aqui, e peguei tabela 3, anexo 8. Então são esses cargos aqui, ó. E aqui tem assistente de administração, assistente em administração. Não tem. Fica autorizada a transformação sem aumento de despesa de cargos que vierem a vagar. Tabela 2 do anexo 8. Então, mesmo anexo, só que a tabela 2, essa daqui de cima. Ó. Já fiz o Ctrl F, mas vou fazer de novo. Ó. Assistente em administração. Nada. 6.226 cargos de técnico em educação, 9.340 cargos de analista. Então, a gente tem 4.000 mais 6.000, depois tem 6.000 mais 9.000. Aqui já foi criado, eram cargos que já estavam vagos. Aqui serão criados, já ficou autorizada a criação desses cargos mediante transformação, as transformações dos cargos que vierem a vagar. Então aqui ele já criou de cargo que já estava vago. Aqui ele autorizou a criação de um outro grupo de cargos, tá? Quando viessem a vagar. A gente está falando desses outros aqui, ó. Assistente técnico, coreógrafo, diretor de artes cênicas, mas ainda não tem nenhum assistente em administração. E aqui embaixo ele fala do anexo 2, que é onde o assistente em administração se encontra. Regulamento do Poder Executivo Federal disporá sobre a transformação dos cargos vagos e que vierem a vagar relacionados ao anexo 2, em cargos de técnico em educação e analista em educação. A gente tem aqui em cima a criação com limite, porque é um número X de cargos virou um número Y de cargos. Aqui já é uma previsão de quantidade e aqui embaixo ele deixou esse regulamento tratar disso. O anexo 2, ele é esse anexo aqui, ó, da Lei 11.091. E aqui sim a gente tem o assistente em administração. Olha lá, ó. Anexo 2, assistente em administração. Então, foi feito de uma forma diferente porque a carreira é muito grande e tem muita peculiaridade. Isso está sendo discutido, faz parte daquela discussão da racionalização de cargos e muito provavelmente o decreto que regulamenta esses novos cargos, fala dos requisitos, possibilita a abertura de novos concursos que a gente viu aqui, é o mesmo decreto que define o tratamento dado ao cadastro de reserva. E pelo que a gente viu aqui, se a gente considera que é a mesma equipe que está fazendo esses textos, a gente pega a lei 15.367 aqui, a gente vê que para várias carreiras diferentes eles usaram o mesmo texto aqui, né? Os concursos para o provimento desses cargos vigentes na data de publicação da lei são válidos para o ingresso no PECMEC. Ou seja, o cenário mais provável é que essa regulamentação seja nesse mesmo sentido, né? Mas também temos que pensar que vários outros cargos estão vagos, sobretudo para a área administrativa, para fazer a função que o assistente em administração faz. A gente tinha vários cargos, cargo de nível médio, o auxiliar administrativo, por exemplo, e vários outros cargos obsoletos ali que podem ser transformados ainda nesse processo antes que as universidades mexam no cargo de assistente em administração. Então, por isso que eu estou falando que, dada a questão da autonomia universitária, tem caminhos mais favoráveis a seguir, como, por exemplo, usar dessa estrutura dos outros cargos para construir a tua estrutura administrativa, evitando judicialização, evitando prejudicar candidato que já está aprovado no cadastro de reserva e dando sequência, né? Já tem cargo pronto lá, tem cargo vago a ser transformado que não vai prejudicar ninguém, porque não tem concurso aberto já desde 2018, quando esses decretos lá do Michel Temer vedaram provimentos de cargos, por exemplo, eles entraram em vigor, né? Então tem muito detalhe, mas o cenário tá mais para ir para um lado legal do que para ir para um lado que você vai precisar entrar com processo, mandado de segurança, etc. Essa é a minha opinião sobre o assunto, depois de toda essa análise feita aqui e da observação de como esse tratamento foi dado a outras carreiras. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque o vídeo continua nos comentários e o seu comentário pode embasar um vídeo futuro. Se inscreve no canal e até a próxima. Partiu!